Eu vi a notícia de que o Nicholas Hoult vai interpretar o Gilderoy Lockhart na série de Harry Potter e fiquei pensando uma coisa. Por que esse personagem funciona tão bem? Porque se você para pra pensar, o Lockhart não deveria ter conseguido chegar tão longe. Ele não é o grande herói que diz ser. Não derrotou as criaturas sobre as quais escreveu, não fez metade das coisas que colocou nos próprios livros. E mesmo assim, ele ficou famoso. Tinha fãs, tinha dinheiro, tinha livros publicados. Ganhou 5 vezes o prêmio de sorriso mais charmoso da Witch Weekly e conseguiu chegar em Hogwarts com uma reputação enorme. Então, como ele fez isso? Como é que um homem tão diferente daquilo que dizia ser conseguiu convencer tanta gente de que era extraordinário? E eu acho que a gente costuma olhar para o Lockhart pela habilidade errada, porque talvez a maior habilidade dele nunca tenha sido a magia. Talvez tenha sido entender exatamente o que as pessoas queriam acreditar. E isso muda a minha expectativa para o Nicholas Hoult, porque agora eu não quero só ver se ele vai conseguir fazer um Lockhart engraçado. Eu quero ver se ele consegue fazer uma coisa muito mais difícil, fazer a gente acreditar nele. A HBO confirmou nessa semana que o Nicholas Hoult vai interpretar o Gilderoy Lockhart na segunda temporada da série de Harry Potter, que vai adaptar a Câmara Secreta. Ele assume o personagem que Kenneth Branagh interpretou no filme em 2002. E sinceramente, eu até que gostei. Mas não foi só porque eu gosto do Nicholas Hoult. Tem uma coisa nessa escolha que faz bastante sentido. E antes de falar dela, tem uma coincidência que eu achei muito engraçada. Porque o Nicholas Hoult já tentou entrar em Harry Potter há mais de 25 anos atrás. Ele fez testes para Harry Potter, depois voltou e também tentou ser o Draco Malfoy. E segundo ele mesmo contou, foi praticamente fazendo teste para um papel atrás do outro até a produção chegar no não. Daniel Radcliffe ficou com o papel de Harry e o Tom Felton ficou com o papel de Draco Malfoy. E agora, tantos anos depois, o Nicholas Hoult finalmente entra em Harry Potter como Gilderoy Lockhart. E eu gosto ainda mais dessa coincidência porque ele vai interpretar justamente um personagem que passou a vida inteira pegando histórias que pertenciam aos outros e transformando aquilo em uma versão dele mesmo. Mas isso é só uma coincidência divertida. O que realmente me fez gostar da escolha foi outra coisa. Eu já vi o Nicholas Hoult fazer um personagem que, na teoria, poderia ser muito fácil de interpretar de um jeito caricato, e ele não fez isso. Em The Great, ele interpretou o Peter III. E o Peter é difícil, porque ele é narcisista, ele é infantil, e ele é cruel e extremamente vaidoso e quer ser admirado o tempo todo. Só que o que eu acho interessante na atuação do Nicholas Hoult é que ele não interpretou o Peter como simplesmente um idiota. Você entende porque ele é daquele jeito, tem insegurança ali, tem necessidade de aprovação, tem uma pessoa que quer desesperadamente se sentir importante. E isso não transforma o personagem numa pessoa boa, só faz você continuar olhando para ele. E é exatamente isso que eu quero do Lockhart, porque para mim, o mesmo desafio desse personagem não é fazer ele ser engraçado. Isso é bem fácil. O difícil é fazer você olhar para ele e pensar, tá, eu entendo porque as pessoas acreditaram nesse homem, porque o Lockhart precisa ser convincente. Você pode lembrar que ele convenceu a Molly era uma fanzaça dele. Inclusive, a Hermione também chegou até uma quedinha por ele. Então, ele não pode parecer alguém que enganaria uma pessoa por 5 minutos. Ele precisa parecer alguém que conseguiria enganar uma sala inteira. E aí eu comecei a pensar, como é que ele aprendeu a fazer isso? Porque quando ele chega em Hogwarts, ele já chega pronto. A reputação dele vem antes dele. Ele tem livros, tem fãs, tem fotos, tem diversos prêmios, tem histórias publicadas, tem toda aquela confiança absurda de quem entra num lugar esperando que todo mundo já saiba quem ele é. E o mais curioso é que por muito tempo eu acho que a gente olha pra isso e pensa, tá, ele é só vaidoso, mas não é tão simples assim, porque vaidade sozinha não constrói uma carreira. Você pode ser bonito, pode ser carismático, pode saber
saber falar bem, tudo isso ajuda, óbvio. Mas você não engana um monte de gente durante anos só porque é charmoso. Então eu acho que a pergunta mais interessante é outra. O que o Lockhart aprendeu a fazer? E aí começa uma história que eu acho muito melhor do que a simples ideia de ele é um charlatão. A história por trás dele começa ainda na infância. O Lockhart era o único dos 3 filhos que tinha poderes mágicos. As 2 irmãs mais velhas não tinham. E a mãe dele fez do Gilderoy o filho favorito. A própria história publicada pela Wizarding World relaciona esse favoritismo ao desenvolvimento da vaidade dele. Isso me fez pensar numa coisa. Imagina crescer assim, uma casa que consegue fazer magia. Todo mundo olha pra você e pensa, uau! Então você cresce associando 2 coisas, ser diferente e ser especial. Só que aí você chega em Hogwarts e encontra centenas de outros bruxos que conseguem fazer a mesma coisa que você. Então, de repente, ser mágico não faz mais você parecer extraordinário. É só o normal. E a história do Lockhart diz justamente isso. Em Hogwarts, ele descobriu que o nome dele não significava nada e que os talentos que ele achava extraordinários não eram tão especiais assim. E eu acho que é aqui que começa o problema. Porque ele não aceita ser comum. Ele começa a procurar maneiras de provar que é especial. E olha as coisas que esse garoto fazia. Ele escreveu a própria assinatura em letras gigantes no campo de quadribol. E chegou a mandar 800 cartões de Dia dos Namorados para ele mesmo. O resultado foi tanta coruja entregando aqueles cartões que o café da manhã em Hogwarts acabou virando uma confusão. É engraçado, mas olha o padrão. Ele está criando sinais de que é importante. A assinatura diz, olhe para mim. Já a projeção diz, olhem para mim. Os cartões dizem, vejam quantas pessoas me adoram. Eu não acho que a gente consiga afirmar exatamente o que ele sentia em cada uma dessas situações. Isso seria entrar demais na cabeça dele. Mas para mim existe uma coisa bem clara, ele precisa ser visto. E talvez seja aí que a vaidade dele começa a ficar mais interessante. Porque talvez não seja só eu sou melhor que vocês. Talvez seja até eu preciso que vocês acreditem que eu sou melhor que vocês. E isso é bem diferente. Porque até aqui o Lockhart está tentando fabricar a própria importância. Só que isso tem um problema. Você não consegue fingir que é extraordinário para sempre. Uma hora alguém pergunta, tá, mas o que você realmente fez? E aí eu acho que o Lockhart encontra a solução perfeita. Ele não precisa fazer. Ele precisa encontrar quem fez. Depois de Hogwarts, o Lockhart começa a viajar e encontrar bruxos e bruxas que realmente realizaram feitos extraordinários. Ele descobre como aquelas pessoas derrotaram criaturas perigosas e depois usa feitiços de memória para apagar as lembranças delas. Aí ele pega essas histórias e publica como se fosse dele. A própria história por trás do personagem estabelece que esse foi o método que construiu a carreira do Lockhart. E olha, isso muda bastante o jeito como eu vejo o personagem, porque ele não ficou famoso simplesmente porque mentia bem. Ele encontrou um sistema. Ele precisa encontrar pessoas extraordinárias. Ele não precisa viver as aventuras. Precisa encontrar só quem viveu. Então ele não precisava inventar histórias. O que ele fazia era pior. Ele só precisava roubar histórias que já existem e transformar essas histórias em livros. E os livros, consequentemente, viraram fama. E a fama vira autoridade. E a autoridade faz a mentira parecer verdade. É uma coisa muito eficiente. E para mim é aqui que parece a verdadeira habilidade do Lockhart. Não é exatamente a magia, não é a coragem, não é o conhecimento. É a performance. Ele sabe como entrar numa sala, sabe como falar, sabe qual história contar, sabe como se apresentar e principalmente sabe o que as pessoas querem ouvir. Essa foi a parte que mais me chamou a atenção quando eu fui pesquisar esse personagem de novo, porque a gente costuma resumir o Lockhart assim: ele roubava o crédito das pessoas, só que é mais profundo que isso. Ele rouba histórias, porque uma história não é só o que aconteceu, tem a pessoa que viveu aquilo, a memória daquela pessoa, o contexto, a experiência
experiência e o Lockhart apaga justamente isso. Ele pega a memória de alguém e usa aquilo para construir quem ele é. É quase como se a vida de outra pessoa virasse matéria-prima para fabricar a própria identidade. E aí eu comecei a pensar, talvez o maior talento do Lockhart não seja fazer as pessoas acreditarem em uma mentira. Talvez seja fazer as pessoas preferirem a mentira. Porque a história dele é melhor, é mais bonita, é mais emocionante e é mais fácil de vender. E quando todo mundo já quer acreditar que você é um grande herói, você nem precisa convencer tanto. A reputação começa a trabalhar para você. É por isso que a chegada dele em Hogwarts funciona tão bem. O Lockhart entra naquela sala e os alunos já sabem quem ele é. Eles já leram seus livros, já viram as fotos, já ouviram histórias dele. Então imagina você ser um aluno de Hogwarts e um dos bruxos mais famosos do mundo aparecer para dar aula. Você não está olhando para um professor desconhecido, você está olhando para o Gilderoy Lockhart, que já existe na sua cabeça. E isso é poder, porque quando você controla a história que as pessoas conhecem sobre você, você começa a controlar a maneira como eles interpretam suas ações. Se você erra um feitiço, talvez seja parte da aula. Se você não consegue resolver alguma coisa, talvez tenha uma explicação. Se alguém questiona o que você fez, talvez seja inveja. A reputação chega antes da realidade. E quando isso acontece, a pessoa nem precisa mentir o tempo inteiro. As outras pessoas começam a preencher as lacunas por elas mesmas. E é por isso que o Lockhart tenha conseguido chegar tão longe. Só que tem um problema. Uma identidade construída em cima de histórias roubadas depende de uma coisa muito específica: a memória. Você precisa que as pessoas se lembrem da história que você contou. Precisa que elas se esqueçam de quem realmente fez aquilo. E precisa continuar controlando aquilo que elas sabem sobre você. E é aí que a Câmara Secreta fica muito mais interessante. Porque o Lockhart passa o ano inteiro tentando controlar a narrativa, até que no final ele perde completamente o controle dela. Quando o Harry, o Rony e o Lockhart chegam à Câmara Secreta, finalmente não existe mais uma plateia. Não tem aluno, não tem autógrafo, não tem livro, não tem gente admirando ele. Tem um basilisco e uma ameaça real. E quando percebe que a situação saiu completamente do controle, o Lockhart tenta fazer aquilo que ele conhece melhor: usar um feitiço de memória. Só que a varinha quebrada do Rony faz o feitiço ricochetear e o Lockhart acaba perdendo a sua própria memória. E é engraçado, é irônico, claro que é. Mas quem é Gilderoy Lockhart quando ele não consegue mais lembrar de Gilderoy Lockhart? Porque esse é o homem que passou a vida inteira controlando as memórias dos outros e agora ele não consegue controlar nem a própria memória. Ele passou anos roubando histórias para construir uma identidade e de repente ele perde a própria história. Para mim, essa é uma ironia muito mais interessante do que simplesmente, olha, o feitiço voltou nele. Porque existe uma conexão muito mais profunda. O Lockhart transformou memória alheia na própria identidade. E quando a memória desaparece, o que sobra? Em A Ordem da Fênix, o Harry encontra o Lockhart novamente no Hospital St. Mungus. E tem uma coisa muito estranha nessa cena. O Lockhart ainda gosta de autógrafos, ainda gosta de escrever, ainda gosta daquela imagem de celebridade. Só que ele não lembra da própria história. O homem que passou a vida inteira tentando controlar quem seria lembrado não consegue mais lembrar de si mesmo. E aí eu acho que o destino dele fica muito mais triste, porque a memória não era apenas uma ferramenta que ele usava, era a matéria-prima da persona dele. Ele pegava as histórias dos outros, apagava as memórias, colocava o próprio nome no lugar e construía uma pessoa que o mundo inteiro conhecia. Só que aquela pessoa era uma construção. Então, quando a memória desaparece, a construção também começa a desaparecer. Porque o filme tinha uma missão muito específica. Precisava contar a Câmara Secreta. Então, o Lockhart precisava cumprir a função dentro daquela história. Mas a série tem uma oportunidade diferente. Ela pode usar o material de fundo que já existe sobre ele, pode mostrar um menino que chega em Hogwarts achando que vai ser especial, pode mostrar a primeira vez que ele percebe que não é,
Pode mostrar aquelas tentativas absurdas de chamar a atenção, pode mostrar o momento em que ele percebe que consegue fazer pessoas olharem para ele e depois pode mostrar como ele descobriu que era muito mais fácil roubar a história de uma pessoa extraordinária do que se tornar uma pessoa extraordinária. Isso não precisa virar um monte de flashback aleatório. Pode aparecer aos poucos, uma coisa aqui, uma referência ali, um detalhe que ganha importância depois. E aí, quando ele chegar em Hogwarts, a gente vai entender o homem que está entrando naquela sala. Não só o professor engraçado, não só o charlatão, mas alguém que passou décadas construindo aquela imagem. Porque agora o desafio dele fica muito maior. Eu não quero que ele faça o Lockhart como uma cópia do Kenneth Branagh. O Branagh já fez aquela versão e funcionou muito bem, cumpriu seu papel. Mas eu quero ver o que o Nicholas Hoult vai fazer com o lado que o filme não teve tanto tempo para explorar. Porque para mim o melhor Lockhart seria aquele que consegue fazer a gente acreditar nele por alguns segundos. Você olha, pensa que ele é charmoso, pensa que ele é engraçado, pensa, tá, talvez ele até seja bom mesmo, mas aí você percebe, pera, esse homem construiu a carreira inteira roubando as histórias de outras pessoas e é justamente aí que a atuação precisa funcionar. Ele não pode parecer simplesmente um idiota, ele precisa parecer convincente. Convincente o suficiente para justificar a própria fama e ao mesmo tempo seguro o suficiente para você entender por que ele precisa tanto dela. Eu acho que o Nicholas Hoult consegue fazer isso. Mas claro, isso é o que eu quero ver. A gente ainda precisa ver a atuação dele e como vão escrever o roteiro para esse personagem. Eu não quero que a série transforme o Lockhart numa vítima, porque tem uma diferença muito grande entre explicar um personagem e justificar o personagem. A infância dele pode explicar a vaidade, pode explicar até essa necessidade de ser especial, mas isso não apaga o que ele faz depois, porque em algum momento ele toma uma decisão, ele encontra pessoas que fizeram coisas extraordinárias, apaga as memórias delas, pega esses seus feitos e coloca o próprio nome em cima. Isso já não é só uma criança querendo atenção, é uma carreira inteira construída em cima da vida dos outros. E eu acho isso importante porque deixa o personagem mais interessante. Você pode entender de onde veio aquela necessidade sem precisar perdoar o que ele fez com ela. Pra mim é essa, o Lockhart não ficou famoso porque era o grande bruxo que dizia ser. Ele ficou famoso porque percebeu que não precisava ser. Ele precisava parecer. Ele sabia construir uma história, sabia construir uma imagem, sabia construir uma reputação, sabia olhar para o que as pessoas queriam acreditar e entregar exatamente isso para elas. Ele não precisava ser o homem que derrotou o monstro. Ele só precisava ser o homem que contou a história de como derrotou o monstro. E depois de contar essa história várias vezes, as pessoas começam a acreditar, né? Talvez até ele acredite. E é por isso que eu acho que a escolha do Nicholas Hoult é muito interessante. Porque o desafio não é fazer o Lockhart ser engraçado. O desafio é fazer ele ser convincente, fazer você entender porque todo mundo acreditou nele e talvez até fazer você acreditar por alguns segundos e esquecer um pouco a história por trás do personagem. Então, quando eu vi que o Nicholas Hoult tinha sido escolhido para o papel, eu não fiquei pensando, será que ele vai ser melhor que o Kenneth Branagh? Para mim, essa nem é a comparação mais interessante. O Branagh já nos deu um Lockhart muito legal, muito engraçado, mas agora a HBO pode fazer uma coisa diferente, pode mostrar como aquele homem foi construído e pode mostrar que o Gilderoy Lockhart é muito mais do que o professor engraçado de A Câmara Secreta, porque ele passou a vida inteira tentando controlar a história que os outros contariam sobre ele. Ele roubou as histórias dos outros para construir a própria identidade, apagou memórias para garantir que ninguém pudesse contradizê-las e terminou sem conseguir controlar nem a própria memória. E talvez seja por isso que eu acho o personagem tão interessante. A verdadeira magia do Gilderoy Lockhart nunca foi fazer grandes feitos, foi fazer as pessoas acreditarem que ele fez. Isso pra mim é muito mais interessante. E eu quero saber uma coisa, você acha que o Lockhart acredita nas próprias mentiras ou ele sempre soube exatamente que era uma fraude? Porque eu acho que essa resposta muda a forma como a gente enxerga ele. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.